Olá, começa nesse momento, já está no ar o programa Mais Saúde da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa deste final de semana, comemorando o Outubro Rosa, nós vamos conhecer a história da Sheila. Ela é da cidade de Pará de Minas, mas mora em Nova Serrana. A gente vai conhecer a história dela e quem sabe trazer para vocês motivação, a energia que você precisa para vencer esse momento do tratamento. Então vamos lá conhecer a história da Sheila, que já está comigo aqui no estúdio do programa Mais Saúde, que já está no ar. Então vamos começar agora nosso bate-papo, vamos conversar e conhecer a história da Sheila, que está aqui ao nosso lado. Ela é paciente da ACOM, né, e nesse mês de outubro, principalmente, a gente vem falar um pouco mais, né, a respeito da prevenção, do câncer de mama, do diagnóstico precoce e a importância disso. Né, a gente vem falando disso ao longo de todo esse mês e vamos continuar falando, né, e vamos trazer também as notícias, né, os convites para que vocês participem da caminhada pela vida, a caminhada da ACOM. E então, para a gente conhecer um pouco mais e que essa história consiga chegar no seu coração, você que é mulher, você que é homem, que tem esposa, tem filha, irmã, prima, parentes, né, que são mulheres, para que vocês consigam se conscientizar da importância da prevenção. Porque se hoje a Sheila está aqui conversando conosco e bem, né, isso em algum modo, de alguma forma se deu por ela ter feito os exames, né, ter feito a prevenção, mas a gente vai conhecer um pouco mais a história dela a partir de agora. Então, seja muito bem-vinda, Sheila, ao programa Mais Saúde da ACOM. Obrigada. Primeiramente, eu não posso deixar de mencionar que ela está assim toda bonita, né, toda produzida, maquiada, e ela participou do curso de maquiagem que é oferecido aqui pela ACOM, né, para os pacientes. Vamos começar antes, assim, com você se apresentando, falando quem é a Sheila, e aí depois vamos falar um pouquinho desse curso, o que ele significou para você. Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, esse curso foi ótimo, foi excelente. Eu mesmo me maquiei hoje. É isso que eu queria, eu não falei, mas que bom que ela, com as próprias palavras, falou que ela mesma fez a maquiagem, sim, que é um curso de automaquiagem muito bacana, né? Há 2 meses, mais ou menos, eu participei do curso. Eu sabia algumas coisinhas, mas muito básicas. Mas depois que eu fiz o curso, aí agora eu só ando toda produzida, toda, né? Produzida. E levanta a autoestima da gente, né? Sem dúvida. Muito mesmo. Sem dúvidas. E com relação a esse curso, como que foi, assim, a sua expectativa? Porque muita gente, é muito legal quando a gente vai começar o curso, as mulheres chegam tudo certinhas, né, quietinhas, retraídas, sentam lá e ficam lá observando, desconfiadas, né? O que vai acontecer, meu Deus? Será que eu vou aproveitar, vou aprender alguma coisa? E como que é, assim, de 0 a 10 o nível de dificuldade que você viu depois de ter aprendido em fazer uma maquiagem tão bonita? Olha, Paulo, de 0 a 10 eu daria 10, porque eu cheguei, fiquei observando as mulheres e, assim, um detalhe que eu queria mencionar é que no início da maquiagem a gente percebeu que todas estavam de lenços e bem inibidas. Uhum. No final, a maioria tirou o lenço e se soltou. Eu observei isso nas pacientes. Exatamente, e assim, porque é um curso muito informal, né? Assim, é uma coisa que todos ali estão com o mesmo objetivo. Isso. Né? Quem aceitou, é um curso gratuito, inclusive, e quem aceitou fazer o curso foi de coração, foi porque quis fazer, né? Então, às vezes, chega lá com alguma retração, assim, meio fechado, né? E depois que vê que todas estão na mesma situação, né? E que querem o mesmo objetivo, então não tem vergonha, né? Se está passando pela quimioterapia, está carequinha, né? Tem outras mulheres que às vezes estão no mesmo momento, né? E estão passando pelo mesmo tratamento, né? E aí elas tiram, elas fazem maquiagem, algumas já chegam de batom, aí a gente tira tudo para começar de novo, aprender do zero, né? É verdade. Então, assim, antes de fazer, você achava que de 0 a 10 era 10, ou seja, era muito difícil fazer uma maquiagem. Sim. E depois de fazer, eu acho que deve ter caído isso daí, né? Caiu sim. Agora, eu vou lá rapidinho, se tem que dar uma saidinha, eu vou lá rapidinho, limpo o rosto e faço a maquiagem, coloco uma roupa, tô pronta. Tá pronta. Essa simplicidade toda, né? Simples. Você é de onde, Sheila? Eu sou de Pará de Minas e atualmente moro em Nova Serrana. Nova Serrana. As 2 cidades são muito próximas, muito né? Próximas. E ambas assistem a gente pela TVI, de Pará de Minas. É um canal muito parceiro e a gente está com eles já há vários anos, levando informação, né? O que a gente faz aqui no programa Mais Saúde. Com relação à sua vida, assim, você nasceu em Pará de Minas, mora em Nova Serrana, você trabalha, o que é? Conta um pouquinho mais, assim, da sua rotina pra gente. Agora, atualmente, eu estou na escola Eliana Francisca,
trabalho lá e sou voluntária também. E eu estudo. Eu faço pedagogia EAD, à distância. Uhum. E recentemente eu formei no magistério, curso normal, professor de educação infantil. Primeira a quarta, que falava antigamente, né? Hoje é letramento, né? É o primeiro período, sim, né? Sim. Uhum. Que é os anos iniciais da criança. Então, se eu trabalho com criança hoje de 4 anos, 5 anos, assim, eu fico maravilhada, que são muito puras, né? Com certeza. E assim, eu acho que de alguma forma, eu penso muito hoje assim, eu quero dar algo da minha essência de bom para essas crianças. Porque eu acho que a paz nossa, o mundo nosso, tem que começar pelas crianças. Então nós temos forma isso, tudo, né? Isso. Até vamos fazer um parêntese aqui no programa Mais Saúde, que nós estamos no mês de outubro, a gente está aqui falando do Outubro Rosa, e a Sheila vai contar a sua história, mas o mês de outubro é o mês do professor também, né? Então, assim, na sua pessoa, parabenizo, né? Obrigada. Todos os professores que estão nos assistindo, minha mãe também, que é professora, meu pai também era professor, e eu acho que é fundamental, é aquilo que você falou, né? Lidar com a pureza da criança, né? Isso. E esse momento de conseguir passar para elas o que há de bom na vida é o que forma adultos melhores, né? Porque verdade. Tudo começa ali, né? Na educação, começa na formação, isso em casa e também na escola. Na escola. Muitos pais têm essa péssima mania de achar que é na escola que se educa os filhos, né? E na verdade é em casa que isso acontece primeiro e depois a escola só reforça aquilo que os pais passam de valores, de costumes, de tradição, das coisas boas, né, que cada um tem. Uhum. E é na criança que está o adulto do futuro, o médico, o enfermeiro, o oncologista, o profissional da radioterapia, eles estão aí nas crianças de hoje, não é? Então, assim, eu quero te parabenizar e a todos os professores que assistem, né, o programa Mais Saúde, desejo esses mesmos votos. Com relação, então, à sua vida profissional, você é professora, então, e lida com essas crianças. Há quanto tempo já que você... É bem recente que eu tô com as crianças, porque, na verdade, quando eu fiquei doente, eu era coladeira da fábrica, em fábrica de calçado. Só depois que eu comecei a ver a vida, durante o tratamento, eu comecei a ver a vida de forma diferente. E também eu percebi uma coisa assim, as pessoas viam a gente, ver o doente de forma diferente. Assim, eu costumo falar assim, é chocante, mas às vezes eles veem a gente sem alguma utilidade. Que não tem nada disso. Não, mas eu comecei a quebrar isso. Eu falei, não, eu tô passando por esse momento, mas eu posso ser outra coisa. Eu posso estudar, eu tenho a mesma capacidade, e naquele momento, eu estava passando por uma doença, mas eu tinha a mesma capacidade, a mesma inteligência de estudar e mudar o meu destino. E foi isso que eu fiz. Falei, eu vou estudar. Um dia, ouvindo assim, uma frase até desagradável, não vou citar, ouvi uma frase desagradável de uma pessoa, foi onde deu aquele estalo. Falei, não. Era tudo que você precisava, né? Sim. E todos os dias, quando eu saía da minha casa, que eu fui terminar o ensino médio, para você ter ideia, fazer o primeiro, segundo e o terceiro ano. Todos os dias que eu saía da minha casa, que eu tinha que percorrer uma distância até longa para chegar na escola onde eu estudava, às vezes eu desanimava. O cansaço queria me vencer, na verdade, porque eu trabalhava e estudando. Não, eu lembrava da frase da pessoa. Falei, não, eu buscava força, sabe, lá do meu íntimo mesmo, e eu lembrava sempre daquela falazinha. Mas eu não deixei essa fala da pessoa me destruir, me desanimar. Você viu o objetivo, foi uma né? escada, foi um degrau. Olha que interessante isso que você está falando, né, Sheila? Porque, trazendo para a realidade da doença, tem pessoas que veem a doença como algo para vir, assim, para destruir, né? E serve como exemplo a fala dessa pessoa que veio, talvez ela até tenha falado com a intenção, ou não, né? De prejudicar, de te deixar para baixo. Mas você conseguiu ver o lado bom daquilo e fez daquilo a mudança que você precisava em toda a sua vida, né? A mesma coisa vale para o câncer, né? É uma doença muito séria, uma doença, né, que requer cuidados, que tem tratamento, tem cura. Na grande maioria dos casos tem total cura, né? E o que as pessoas veem? Quando ela chega, veem como
a primeira visão que você poderia ter tido dessa frase era algo que ia te colocar mais para baixo ainda, Sim. que é a doença. Às vezes você já tem tantos problemas na vida, né? Com emprego, com família, de repente com filhos, né? Não sei. E aí ainda vem a doença e as pessoas falam, olha, poxa, mas já estava tudo tão ruim na minha vida e ainda aparece, né, uma doença como câncer. Às vezes ela só precisa fazer o que a Sheila fez, né? É olhar com outros olhos, é ver com uma nova ótica, né? Ver de forma diferente, porque aquilo pode ser a chave que você precisava. Por exemplo, a Sheila trabalhava como coladeira, né, na fábrica de calçados. Não é de forma nenhuma que eu esteja desmerecendo a função. Isso. Né? Um trabalho, um emprego digno, nobre, como qualquer outro. Né? Muita gente tem disso. Porque o lixeiro, né, e vai e menospreza aquele profissional, é o gari que está ali varrendo a rua. Esses profissionais pararem de trabalhar, assim, é terrível ter que chegar a esse ponto, né, deles terem que pararem para as pessoas verem a importância. A importância. Né? Então, tem uns que abençoados são e já conseguem perceber que são empregos importantes, sem depender sem ter que ver para crer, na verdade, né? Mas voltando à questão da Sheila, ela era coladeira nessa fábrica de calçados e foi essa frase, né? Eu tô até curioso para saber o que é, depois em off você me conta. Mas foi essa frase que fez tudo mudar na vida dela. Aí ela retomou os estudos, né? Além de ter retomado os estudos, se formado, né, no ensino médio, ela já está fazendo faculdade graças a uma pessoa que a princípio chegou para derrubar. Na verdade, ela chegou para te dar um empurrão, né? Vai, Sheila, você pode, você consegue, né? Eu vi desse jeito. Isso aí faz toda a diferença. A gente falou então a respeito da vida profissional, né, e tudo, mas hoje a gente quer conhecer um pouco mais a história dela com relação à doença, porque foi também uma vitoriosa, tanto profissionalmente como na doença, no tratamento e tudo, e a gente vai trazer isso para vocês. Mas a gente vai fazer um pequeno intervalo, porque, afinal de contas, a gente precisa beber uma água, né, conversar, rir, acertar aqui os passos, as próximas questões que eu quero trazer dela para vocês. Então vamos lá, para um intervalo rapidinho, a gente volta com o programa Mais Saúde, que é da COM, contra o câncer pela vida. Veja esse prédio. Há um tempo atrás ele era um sonho. Graças às suas doações e à parceria do Centro-Oeste CAP, o Centro Oncológico é uma realidade. Vencemos essa etapa. Obrigada. Agora, o novo desafio é adquirir equipamentos para exames e assim combater o câncer logo no início. Acredite, a generosidade e a solidariedade podem mudar o mundo. Contamos com você. A COM, sua doação faz tudo acontecer. Olá, estamos de volta no nosso pequeno, rapidíssimo intervalo com o programa Mais Saúde, que vocês sabem que é da COM. E hoje recebemos aqui no estúdio a Sheila, ela é paciente da instituição. E no primeiro bloco a gente conversou um pouco sobre a vida dela, os desejos, sonhos, né, as coisas que aconteceram nesses últimos anos, né, com relação à doença e também com relação à vida profissional. A gente está conhecendo um pouco mais quem é essa pessoa, né, quem é essa paciente da COM. E se você perdeu, inclusive, o programa de hoje, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. E assiste depois no YouTube, se você quer se motivar, saber que é possível vencer a doença. A gente escolheu a dedo a Sheila para vir aqui para trazer essa mensagem para vocês. Então acesse o nosso canal do YouTube, que esse programa estará lá disponível, e juntamente com outros tantos que a gente fala sempre da prevenção da doença e traz informações, traz coisas motivacionais para vocês. É bacana, assiste lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Sheila, no primeiro bloco, então, portanto, né, a gente falou um pouco mais de você. Mas com relação à doença, como que foi a descoberta? Você, Sheila, era uma pessoa que tinha costume de fazer os exames preventivos? Porque você é muito nova, né? Muitas mulheres, elas acham que é só a partir dos 50 e tantos anos que tem que se fazer os exames, né? E acabam negligenciando uma fase importante para que seja possível, inclusive, né, o diagnóstico precoce. Como que foi a descoberta da doença e de que maneira que você descobriu? Olha, a descoberta foi até estranha, porque inicialmente eu senti uma dor no braço. E dessa dor no braço não passava. Aí, assim, eu sempre fazia o autoexame, sempre fiz debaixo do chuveiro, passava o sabonete, fazia o autoexame. Eu descobri, fui olhar o braço que estava doendo, examinar debaixo do braço, e eu descobri um carocinho, pequenininho. E eu fui acompanhando esse carocinho. Como a dor do braço não passava, eu fui acompanhando esse carocinho.
E eu fui percebendo que ele estava crescendo. E assim, eu percebi que a evolução dele estava muito rápida. Debaixo do braço? E sim, embaixo do braço. Na mama você não percebia nada? Não percebi nada. Era só embaixo do braço. Aí eu percebi que ele crescia. Aí eu não esperei assim, um prazo longo para mim procurar o tratamento, não. Dentro assim, de uns 15 dias uns 15 dias que o carocinho estava, eu vi que ele não sumiu, eu fui ao médico, um clínico geral. Ele foi passar um anti-inflamatório, eu tomei. E aí não melhorou. Ele falou assim, você volta. Aí o que eu fiz? Falei assim, não, tudo que um carocinho, qualquer coisa que aparecer no corpo da gente, a gente tem que ter uma atenção especial. Aí a gente fala, né, que o nosso corpo é uma máquina muito perfeita, né? Tudo que acontece de diferente, a gente sabe que não estava lá. Aí eu fui e falei assim, não, eu não vou procurar um clínico geral novamente, eu vou cortar caminho. Aí foi onde eu, através de uma amiga minha, eu costumo dizer assim, Deus coloca anjos em nossas vidas. Com certeza. Através dessa amiga minha, ela falou assim, olha, eu tenho uma amiga que o ginecologista e mastologista dela é de Divinópolis. Eu vou tentar agendar uma consulta para você. E ela conseguiu, justo naquele dia havia uma vaga. Aí ela foi, não, pode agendar, eu converso com ela. Aí agendou a vaga com o mastologista. E olha, eu falo que não é destino, é Deus. Com certeza. O mastologista era da ACOM, só que assim, eu fui no consultório dele particular. Mas ele era o mastologista da ACOM. Aí ele foi vendo e já deu o diagnóstico. Aí assim, eu fiquei sem chão. Não vou negar não. Nos primeiros tempos, fiquei sem chão e começou a percorrer, né, exames, mamografia, essas coisas. E os próprios médicos também, né, eles têm, assim, o dom, né, de dar a notícia de forma que tranquilize também, né, porque eles não vão chegar a falar, né, você está com esse e esse diagnóstico e pronto. E próximo, não é assim. Tem um humano na frente de tudo, né, eu sei quem é o médico. E provavelmente o Dr. Geraldo, né, Dr. Geraldo Magela. E ele, assim, é um profissional muito humano, já esteve aqui conosco no programa Mais Saúde, inclusive, falando sobre câncer de mama. E ele tem esse jeito mesmo, assim, de tranquilizar, de repente falar de uma forma que a gente consiga ver saídas, né? Porque acho que quando acontece a doença, quando a gente está diante do diagnóstico, né, a gente parece que, e agora, eu vou para onde? Você não vê, né? O que você faz? E aí é que muita gente desanima e fica preso naquele mundo, né? E acho que a melhor forma é você enfrentar, né, o diagnóstico e falar, precisa fazer isso. Então vamos para aquele caminho, já a primeira porta aberta. Né? Aí naquela segunda porta que, né, depois daquele primeiro momento, você vai vendo outras saídas e vai tranquilizando. Né, até chegar ao ponto que vê que é possível passar pelo momento da doença. E que é só um momento, não é uma sentença eterna, né? É um momento que vai passar. Né? E aí você teve esse primeiro momento com ele deu o diagnóstico e passou então os exames que você deveria fazer. Isso. Fiz os exames, aí quando ficou comprovado, aí ele falou, não, o custo do tratamento é caro, eu vou te transferir para a ACOM. Foi ele onde ele me encaminhou para cá. Aí daqui eu digo assim, no dia que eu cheguei aqui, eu olhei assim, nossa, eu fiquei muito assustada. Mas quando eu entrei para dentro, sabe, Paulo, é que a sensação assim, de acolhida, e eu falo assim, de coração aberto, desde o porteiro até lá dentro, é uma benção. Porque aquilo traz força pra gente. Com certeza. Então, assim, eu fui serenando. No decorrer do tratamento, que eu vi o zelo dos médicos, dos enfermeiros, eu vi aquele cuidado, aí, assim, a gente pensa assim, gente, puxa vida, tem gente lutando por mim. Lutando com você, na verdade, né? Isso. Tá todo mundo junto ali, com aquele objetivo de... Pronto, aí eu sempre pensava assim, eu vou fazer a minha parte. Aí eu coloquei assim, ó. Eu sabia que os profissionais estavam fazendo a parte deles, Deus a dele e eu a mim. Aí dessa forma eu encarei. Tem quanto tempo que foi esse dia que você percebeu o nódulozinho debaixo do braço, até que você marcou a primeira consulta? De lá até hoje, quanto tempo passou? Em maio desse ano fez 6 anos. 6 anos? Sim. E depois que eu tratei, que tudo, e agora é vida nova. E
eu falaria para os pacientes assim, eu sempre gosto de, quando eu venho na COM, gosto de vir com o tempo disponibilizado. Porque se alguém vir conversar comigo, eu gosto de contar. Eu não tenho vergonha de contar, assim, o meu... minha história, né? Aí eu gosto de falar para dar força para as outras pessoas. E isso, você não sabe o bem que você consegue fazer com isso, viu, Sheila? Porque esse primeiro momento, né, do diagnóstico, as pessoas ficam assim como você ficou, você conhece, tem propriedade, né, para falar desse assunto. As pessoas ficam sem chão, né? Não tem, as pessoas não veem a saída, né? E de ver você bem, né? Você fez o tratamento, né? Foram sessões de quimioterapia, radioterapia. Como foi o tratamento em si? Eu fiz 1 ano de... Como o tumor estava evoluindo muito rápido, porque como eu mencionei no início, era um carocinho pequenininho, mas com o passar assim, de uns 20 dias, ele ficou tamanho de uma... mais ou menos tamanho de um pêssego. Aí eu já me incomodava fechar o braço. Uhum. Quando eu fiz a primeiro exame, né, a primeira biópsia, quando eu voltei daí 15 dias no Dr. Geraldo, já estava tamanho de uma laranja. Eu já fechava e já saía para fora. Então, como estava evoluindo muito rápido, o Dr. Geraldo foi muito eficiente, viu isso. Ele já me encaminhou logo para químio. Aí eu fiz 1 ano de quimioterapia para depois fazer a retirada do nódulo e das mamas. Uhum. E aí não teve como. A solução era tirar as 2 mamas, porque evoluiu muito rápido, o quadro foi muito rápido da evolução da doença. E como você havia me perguntado, eu fazia assim, o preventivo todo ano. Fazia porque já tem caso na minha família. Uhum. Então eu já tinha esse cuidado. São parentes próximos, mãe, irmã? Sim, eu tenho uma irmã que já deu câncer de mama, tirou uma mama, e 2 primas minhas pro lado da minha mãe, que também teve o câncer. E tiraram mamas também, todos com o quadro da retirada total da mama. Então, como eu já tinha esse quadro na família, eu já tinha o cuidado de fazer o autoexame, de fazer exames. Que faz toda a diferença, né, Sheila? Porque se você não tivesse percebido, né, esse carocinho, né, e não tivesse procurado ajuda a tempo, né, aí a questão que faz toda a diferença, né, de você ter um diagnóstico precoce e o tratamento ser muito mais simples, né, e aquilo avançar para uma situação um pouco mais delicada, né? E uma coisa também que eu gostaria de frisar é a respeito, quando a mulher, eu conheci várias mulheres, assim, algumas mulheres que no início, quando elas descobrem um carocinho na mama, elas têm medo de procurar um profissional, medo do diagnóstico. Então, é uma coisa que eu gostaria de falar, é que assim, eu já encontrei vários casos. Elas têm medo de procurar um médico, medo do diagnóstico. Então, eu digo assim, não tenha esse medo. Tudo no início é mais fácil de ser tratado. Sem dúvidas. Sem dúvidas. E assim, a gente vai até encerrando o programa, que eu vi que o nosso tempo já passou até um pouco, mas a gente vai encerrar com chave de ouro, viu? Porque isso que você falou é fundamental, porque tem pessoas que descobrem, né? Muitas mulheres descobrem, eles fazem os exames, descobrem, tem o diagnóstico e aí fingem que nada está acontecendo e vão embora, não contam nada para a família. Às vezes, quando a doença evoluiu para um momento um pouco mais delicado, que está começando a ter sintomas, aí que ela vai contar, ela vai compartilhar, e aí já se passou muito tempo, né? Então, se você faz os exames, para finalizar, agora eu quero a minha chave de ouro. Porque o que acontece? Muita gente fala, poxa, com o médico, mas eu sempre faço a mamografia, sempre faço ultrassom, os exames preventivos, como isso foi acontecer? Na verdade, o exame ele é para isso. Por que você tem que fazer ele todo mês? Todo ano, desculpa. Para que você consiga, no comecinho da doença, já detectá-la e começar um tratamento. E aí entra o que a Sheila falou, né? Se você descobriu, faça o tratamento. Não faça isso com você, de deixar o tempo passar, porque você tem medo de enfrentar um tratamento. Veja, pela Sheila que está aqui ao meu lado, que é possível você fazer o tratamento, você se curar da doença e seguir a vida de maneira diferente, né? Porque para a Sheila foi um divisor de águas e espero ter conseguido compartilhar com vocês essa bela história. Sheila, muito obrigado, viu, pela sua participação e muito obrigado a vocês do outro lado pela companhia, porque sem vocês nada disso seria possível e não teria porquê de nós estarmos aqui trazendo sempre bons exemplos e mostrando que é possível vencer
a doença. Então um abraço, fiquem com Deus, pessoal, até semana que vem. Tchau!